Bom, vocês devem estar se perguntando, Ciprandi, se o bambu é tudo isso que tu fala, por que que no Brasil a gente não dá importância a ele ou não tem o hábito de consumir bambu nas suas mais diversas formas? Eu, eu tenho comigo que isso se deve ao fato de nós termos sido colonizados por europeus. E na Europa, por ser frio, não tem bambu. Então o europeu, quando chegou aqui, ele viu essa cana oca, eu vou fazer o que com isso? E a primeira coisa que ia, derrubava o bambuzal e ia atrás da árvore, grande, gigante, com muita madeira. Porque não vejo outra explicação plausível. E isso traz com que hoje a gente tenha um preconceito muito grande contra o bambu. Aquele preconceito que não tem origem no ódio, desculpe, como se tem no preconceito racial, por exemplo. Mas esse preconceito ele tem origem na falta de conhecimento. As pessoas não sabem do potencial do bambu. E por isso ele passa desapercebido. E numa propriedade rural ele é um problema. Ele é uma praga, ao invés de ser um aliado ao nosso agricultor e toda a sociedade como um fim, como é nos outros países que entendem o bambu, que sabem o que fazer com o bambu, que sabem trabalhar com o bambu. Então a nossa missão justamente é essa, é fazer com que as pessoas conheçam o bambu, aprendam a trabalhar com o bambu para terem ele como um aliado. Hoje nós não temos muito estudo em cima do bambu no Brasil, muito pelo contrário. Você imagina quanto dinheiro já foi gasto, quanto dinheiro já foi investido na cultura do eucalipto, por exemplo, em pesquisas de eucalipto, onde você vai em qualquer universidade, qualquer faculdade, qualquer centro de pesquisa de agro, né, você vai ter eucalipto muito estudado, né, transformado geneticamente, enfim. Imagina nós com toda essa grana para o bambu. Né, sem querer desmerecer o eucalipto, que teve seu papel importante, né, na produção de madeira. O ser humano, a nossa sociedade não vive sem madeira. Imagina se nós não tivéssemos eucalipto, teríamos que ter tirado essa madeira de onde? Né? Da floresta. Então ele teve um papel muito importante e ainda tem. Mas também não dá para negar o estrago que ele faz na natureza, né? No solo. Então esses desertos verdes que a gente vê. Então nós podemos muito bem substituir o eucalipto hoje pelo bambu. E o Brasil é um dos países que mais tem espécies nativas de bambu. Então é quase que inadmissível que a gente não conheça nada. Até porque nossos antepassados, os índios, né, que aqui estavam, usavam muito bambu. E até mesmo eles hoje já não usam mais. Nessa revolução industrial nós fomos pesquisar plástico, pesquisar borracha, pesquisar outros componentes não orgânicos, né? E deixamos de lado toda essa história. E hoje a gente talvez tenha que voltar um pouco no passado. Eu sempre digo que o nosso futuro está no passado. E a gente tem que trabalhar com esse preconceito, né? Então esse eu acho que acredito que seja a barreira maior que nós temos para enfrentar para que o bambu no Brasil venha a ser o que ele realmente precisa e merece ser, esse potencial todo a serviço do ser humano, né? Se transformando num aliado. Volto a dizer que desafio qualquer pessoa a me apresentar uma planta que tenha tantas utilidades. Com certeza já são mais de 10 mil utilidades. 10 mil produtos feitos de bambu. A todo momento, a todo dia. Existe um pesquisador que diz que a cada dia se lançam 6 produtos de bambu no mundo. Por que isso? Porque o bambu é muito versátil e o que faz com que ele se transforme em um produto é a criatividade humana, que não tem limite. Então você pega um produto desses, que tem capacidades incríveis de se transformar em várias coisas, e você coloca as pessoas que têm uma criação fantástica, e você tira dali produtos realmente inusitados até, que as pessoas, quando olham, praticamente não acreditam que é feito de bambu. Então nós temos que explorar mais isso, temos que avançar mais nisso, as pessoas têm que prestar mais atenção no bambu, principalmente as universidades, as poucas pesquisas que nós temos contra o bambu, às vezes elas se repetem nos temas e muitas vezes, a grande maioria delas ficam restritas às próprias entidades que pesquisam. Essa pesquisa, esses resultados não chegam até a outra ponta, né?
Isso aliás, é muito comum no Brasil isso, né? Então nós temos que aliar isso tudo, porque dando emprego no campo ao produtor que gera bambu, nós vamos estar produzindo matéria-prima para a cidade, para a indústria, né? A indústria moveleira, a indústria de alimentos, a indústria de cosméticos, enfim, toda essa cadeia produtiva que o bambu traz consigo, que nós vamos abordar aqui uma a uma. Nesses vídeos curtos a gente está dando uma amostra para vocês dessas possibilidades para sensibilizar as pessoas sobre a importância do bambu. Não é brincadeira, não é coisa de bicho grilo, como se diz, né? De xiita sustentável. Hoje isso não se admite mais. Temos as pessoas que se preocupam com a natureza como problemas, né? Muito pelo contrário, nelas está uma solução. E o bambu é assim, ele é visto ainda hoje, a pessoa compra uma propriedade rural lá, a primeira coisa que quer eliminar é aquele bambuzal, que só dá cobra, só dá rato, né? Isso é outra inverdade, é outro estigma que o bambu carrega injustamente. O bambu não é produtor nem de cobra nem de rato, o rato não tem alimento para ele lá, o rato não come bambu. Então isso não existe. Eu, com todo esse tempo de bambu, vi uma cobra até hoje no bambuzal e nenhum rato. Então isso não é verdade e essas coisas depõem contra o bambu. As pessoas ficam com medo muitas vezes. Eu não vou ter bambu na minha propriedade porque eu não quero criar cobra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esses mitos a gente tem que ir derrubando aos poucos e conscientizando as pessoas para que elas acabem com esse preconceito e que o bambu venha a ser um aliado muito poderoso. Eu mesmo, na minha pós-graduação, o meu tema era bambu na pequena propriedade, na agricultura familiar, e eu listei assim mais de 18 utilidades práticas do dia a dia que o bambu pode fazer, pode auxiliar o produtor. Alguns já entenderam isso, alguns produtores já entenderam a importância do bambu e quanto ele pode ser aliado na sua propriedade. Estão colhendo bons resultados mesmo. Desde uma cerca, desde uma purificação de água, né, a produção de brotos para consumo, a produção de folhas para o gado, né, a folha do bambu é rica em proteína. Então é um universo muito grande. Uma notícia que já existia uma pesquisa em cima da transmissão do carvão de bambu como transmissor elétrico, então ele tem alta condutividade, o carvão. Então veja só, nós podemos ter um material aí orgânico, né, que você produz na sua propriedade, substituindo talvez os fios de cobre, né, na transmissão de energia. Então cada dia se descobre mais coisas do bambu. Imagina se nós tivéssemos mais pesquisadores, se nós tivéssemos mais recursos financeiros para investir nessa planta, nessa cadeia produtiva, o quanto isso ia dar de retorno para esse nosso país que tem tantas áreas, são milhões de hectares vazios, né? Aí mesmo na sua cidade, no seu município, com certeza tem alguma área vazia, né, que poderia ser muito bem utilizado o bambu. No mundo inteiro ele gera milhões de emprego, né? Na China são mais de 40 milhões de famílias vivendo com bambu, bilhões de dólares na economia mundial. Só mesmo o Brasil importa muita coisa de bambu. Importa até palito de dente, que é uma coisa muito simples de fazer de bambu. Então esse dinheiro que a gente manda para fora podia estar aqui, gerando emprego e gerando renda. E essa é o nosso grande desafio, né? Mas para isso nós temos que acabar com esse preconceito. Isso realmente é um dos fatores, na minha opinião, mais fortes hoje, que evitam que o bambu tenha todo o seu potencial explorado. Pior do que isso, ele é tido como uma praga. Então isso é muito comum a gente ouvir aqui, principalmente dos produtores rurais, por falta de conhecimento e não por ódio, que mandar arrancar aquela toceira, que aquilo só está me incomodando, só tá aquela praga, né? Se reproduz muito rápido. Imagina se o soja se reproduzisse assim tão rápido, se o eucalipto se reproduzisse tão rápido, sem precisar plantando uma vez só, né? Talvez não seriam vistos com certeza como praga. E o bambu é. Então nós temos que aproveitar essas características dele para jogar a nosso favor. Isso é um posicionamento nosso, do ser humano, da sociedade, e não do bambu. O mesmo bambu que nós temos aqui é o mesmo que nós chamamos de praga,
é o mesmo bambu que está gerando milhões de empregos lá na China, em toda a Ásia, bilhões de dólares para a economia. É a mesma planta. Então, não é o bambu que está errado. Ok? Valeu!